Eu iniciei a capoeira em 1975, mais ou menos, entendeu? Quando eu tinha uns 16 para 17 anos, por aí. Foi uma época que o Wilson fez uma apresentação no Colégio Padilha, que hoje o nome do Padilha é outro, né? E aí eu gostei da capoeira naquela época, fiquei incentivado e entrei na capoeira de Wilson, nessa época. E fiquei um bom tempo treinando com ele, até uns 18, 19 anos, por aí. Foi aonde eu fui para a Bahia, entendeu? Nos encontramos lá, entendeu? Chegamos na academia do mestre Caiçara, entendeu? O Wilson jogou lá uma capoeira lá com os alunos do mestre. O mestre já estava meio velho, né? Já estava velhinho, já usava uma bengalazinha. Mas mesmo assim a academia dele ainda veio da Bahia. Ele dizia que ele treinou com o mestre Bimba e fez alguns treinos com o mestre Bimba, mas o mestre dele foi o mestre Caiçara. Meu nome é Francisco, na capoeira era conhecido como Cabeludo, todo mundo me chamava de Cabeludo na época. Parei a capoeira há muitos anos, comecei tarde, porque já tinha uma certa idade, comecei com 18 anos, no ano de 1976. E por problemas de saúde, problemas de coluna, eu tive que parar a capoeira. Mas mesmo assim ainda me arrastei por um bom período, brincando por aí, tinha muitos amigos que praticavam capoeira. Eu comecei nessa época com o falecido Wilson Araújo dos Santos, que era o meu mestre Wilson Sereno, da Bahia. Ele veio do Rio de Janeiro para cá, ele é baiano, de Vitória da Conquista da Bahia. Treinou lá com os 3 mestres, né? Sendo o último deles o mestre Caiçara. Meu nome é João Batista Araújo de Souza, né? E na capoeira eu tinha apelido de mestre 21, né? Que era muito pequenininho, muito rápido. Aí o mestre me botou 21. Na minha época não existia essa febre toda que é hoje, né? Esse conhecimento de capoeira. Então na minha época é o seguinte, na minha época eu comecei com o mestre Sereno, ele deu aula na Marinha. Deu aula no Rio, né? Veio da Bahia, ele é baiano, veio da Bahia e começou a dar aula na Marinha, no Rio de Janeiro. E daí ele veio aqui para Aruama, e eu comecei a me entrosar com o Chico, mestre Russo, mestre Grande, mestre William, entendeu? Aí os caras começaram a me incentivar a fazer capoeira. Foi onde eu me incentivou a fazer capoeira. Eu comecei na Vila Capa, na Academia Água Viva, não existe mais, ali perto do Valão Oscar Crack ali. Comecei em 1985. Me chamo Josivan Nascimento, conhecido como Mestre Tuxê, grupo de capoeira Carcará. Comecei a capoeira, tinha 10 anos de idade, no Rio de Janeiro, com o mestre Jimmy. Né? Começamos desde o início com o grupo Carcará. Hoje eu tenho 54 anos, continuo com o mesmo mestre, né? Tive umas passagens em outros grupos, mas o importante é que a gente continua fiel ao nosso grupo, né? Grupo de capoeira Carcará. Aí o Wilson veio, porque o Wilson foi lá só passear e eu fiquei lá na Bahia um bom tempo, entendeu? Quando eu voltei, uns 2 ou 3 anos depois, eu voltei a treinar com o Wilson, entendeu? Treinei mais uns anos e por volta de 86 foi a nossa formatura, entendeu? Inclusive na nossa formatura teve uns dois atores daquelas lutas de telequete, que era o Ted Boi Marinho, aqueles camaradas que fingem que tá brigando, né? E foi muito divertido aquela festa, foi uma festa maneira no Clube Xadrez, entendeu? No Clube Xadrez, lá na quadra do Clube Xadrez, era muito, muito divertido. Formou vários mestres na época, eu acho que chegou aí mais de uma dúzia de mestres. Mestre Chico,
o Pavão, lá de Iguaba, o Roberto, foi no caso meu, que era mestre russo, tinha o mestre Grande, que é o José Grande, tinha o mestre William, é um rapaz que morava ali no Matarona e trabalhava no estaleiro em Niterói, deve estar por aí já. E tinha bem outros que eu já não lembro, entendeu? Mas era bem, acho que uma dúzia ou mais de uma dúzia. E fiquei, porra, até acho que 1900 alguma coisa, entendeu? Então foi isso. Parei por necessidade, né? A gente casa e a coisa muda, a gente já fica em outro ritmo. Aí deu uma treinadinha com o mestre Touché, eu tinha uns 40 anos mais ou menos. E depois disso eu vi que não tinha condições mais mesmo, já estava muito pesado, sentia muito quando dava um treino, né? Aí resolvi isso, não dá mais para mim, era dor na coluna, era dor e tudo. A nossa aula é uma aula totalmente diferente das aulas de hoje, entendeu? Eu acho legal pra caramba, inclusive a capoeira de hoje é maravilhosa, eu acho que melhorou muito, entendeu? Acrescentou bastante coisa, mas ali a gente amarrava o saco de pancada naquela barra do telhado do clube, lá em cima, e a gente balançava aquilo, o saco ia, quando vinha a gente batia no saco com o golpe, às vezes o saco pesado, até jogava a gente para trás, assim, de tão forte que ele vinha, né, que balançava bem longe. Ele ia e vinha, a gente parava ele num golpe, no S dobrado, num macaco, entendeu? Fazia aquela fila de alunos na academia e vai fazer tal golpe, um salto de costa, uma coisa assim, e todo mundo fazia aquilo. Tinha uns que, lógico, que fazia melhor, outros que conseguia fazer, outros não, até por causa do tempo, né, que um tinha mais tempo de academia e o outro estava chegando, então era desse jeito, mas era muito, ensinava diferente do jeito que ensinam hoje, entendeu? Ensinava, botava o pessoal daquela fila, primeiro fazia assim, juntava as filas e botava para fazer exercício. Aquela sessão de exercício, entendeu? O pessoal aquecia bastante, aí depois que terminava de fazer o exercício, botava para poder fazer os golpes. Ele ia dizendo o nome dos golpes e a gente ia fazendo, e juntava fila, o da frente ia fazendo, o de trás ia fazendo, aí depois já ia fazer outro golpe, começava tudo de novo, entendeu? Vamos falar do Carmo e do Militino. Quando eu conheci o Wilson, o mestre Sereno, já existia aqui o Carmo e o Militino, entendeu? Só que eu não participei da capoeira dele, mas eu já sabia que ele treinava um grupo de capoeira no 15 de novembro, talvez em Boa Vista, mas eu fiquei sabendo que existia já, antes de Wilson, um capoeirista aqui em Araruama, que era o Carmo e o Militino. Entendeu? Eu conheço a família dele, do Militino principalmente, e conheci alguns alunos dele, que é o Gracinha e o Elias Brasil. Ele era capoeirista de Militino. Só que aí o Militino parou, ele veio para a nossa capoeira. Margarede era no nome de academia, da nossa academia. E o sobrenome dele era Gracinha, e por isso a gente conheceu ele como Gracinha. As rodas era igual às rodas de hoje. De vez em quando apareciam alguns visitantes. Não era coisa assim de muita frequência, até porque na época não tinha capoeirista igual tem hoje. Entendeu? Antigamente tinha capoeira, era rara e, por exemplo, eu treinei capoeira e meu pai não queria que eu treinasse capoeira. Entendeu? A capoeira era marginalizada muita coisa. Hoje já não tanto. Já praticamente não é. Mas, então, não existia capoeirista para poder visitar a gente assim, direto, igual hoje. Entendeu?
Hoje tem vários grupos. Antigamente aqui em Araruama era só a gente. Não tinha ninguém para. Raramente aparecia um para visitar. Então a roda era nós. O local da roda era sempre na academia. Entendeu? Inclusive o Wilson não gostava muito que a gente fizesse roda na rua, não. Entendeu? Por quê? Porque podia criar confusão. Podia criar confusão, podia aparecer um estranho que quisesse agredir um aluno, e então ele pedia que a gente não fizesse roda em rua, em praça, a não ser que fosse uma coisa organizada, com ele, fazendo uma apresentação para uma prefeitura, para uma inauguração de alguma coisa. Aí a gente ia, por exemplo, no bloco unido de última hora, era um bloco que tinha aqui em Araruama, era inclusive um bloco bem legal que tinha aqui na nossa época, e todo carnaval a gente participava desse bloco, o grupo de capoeira de Wilson, né? E ele arrumava as apresentações em colégio, em festas, e a gente aí ia fazer a roda lá, né, nessas apresentações. Mas assim, roda na rua, na praça, à toa não, ele não gostava que a gente fizesse. E nem gostava que a gente saísse se apresentando, fazendo gracinha na rua, entendeu? Porque a gente estava naquela época, a gente estava correndo um risco de qualquer coisa, entendeu? Por causa da capoeira, que não era assim muito bem vista. Entendeu? Igual hoje. Hoje é totalmente diferente. Capoeira hoje é aceita, né? Nós treinamos bastante tempo lá no Colégio Padilha. E aí depois que ele veio para o Clube Xadrez, nós ficamos no Clube Xadrez até fechar o ciclo desses mestres, a formação desses mestres. Depois ele foi para Iguaba, e eu saí de Araruama e aí não participei mais de capoeira. Mas a nossa academia, onde a gente treinou, foi no Clube Xadrez, praticamente. No Padilha, um tempo, e depois no Clube Xadrez. Depois de Wilson, aqui em Araruama, que o Wilson foi para Iguaba, e com o tempo faleceu. E depois, quem entrou com a capoeira em Araruama foi o mestre Tuxê, que é Josivan, que inclusive foi genro nosso, tal. Ficou bastante tempo, ensinou bastante gente. E tá parado hoje também, né, acho. E é isso. Eu me sentia grande jogando capoeira, sabe? Não sei, eu me sentia assim no colégio, eu me sentia muito fraco, né? Quando eu era garoto. E aí quando eu vi lá a apresentação de capoeira de Wilson no colégio, que eu parti para entrar para capoeira, eu parti para poder aprender, para me defender mesmo, sabe? Para não apanhar mais de ninguém. Entendeu? Porque no colégio eu acho que eu era saco de pancada, né? Aí eu fui para capoeira na intenção de aprender a me defender. E aí eu me sentia assim, outro cara, quando eu estava na roda de capoeira, eu crescia. Crescia e, pô, eu tinha orgulho de estar participando daquela roda, daquele grupo. E era muito, muito maneiro, muito maneiro. O pessoal, a gente jogando assim, a gente se sente o cara, entendeu? Eu me sentia muito, muito, muito importante. Pô, a gente ia fazer as apresentações por aí, pô, quando chegava lá, nós já fomos em vários lugares com isso, Rio de Janeiro, lá no Jardim América, fazer apresentação, entendeu? E quando a gente entrava assim para jogar capoeira, pô, a gente se sentia bem importante, bem com nós mesmos, entendeu? É isso aí, ele dizia sempre pra gente que a linhagem dele era o mestre Caiçara. Ele era marinheiro, já rodou países aí com a marinha, foi na África, visitou, pelo que ele falava com a gente, diversos países da África, tal como, eu até me esqueço de alguns que ele citava. Ele foi a Moçambique, Dakar, Luanda, Angola, teve diversos países
pela Marinha. E ele procurou lá sobre capoeira, não viu nada lá de capoeira, nada, absolutamente nada. A capoeira, então, nesse caso, ela nasceu aqui dentro do Brasil mesmo, pelos negros africanos, mas aqui no Brasil. Então ela é genuinamente brasileira. Foi o primeiro mestre aqui na cidade de Araruama, a quem eu conheci, e na época eu sem trabalhar, sem emprego, sem nada, e eu adorava a capoeira e passei a frequentar a academia dele, né? Mas olhando os primeiros capoeiristas que tiveram aqui em Araruama, eles chamavam Melintino e Carmo. Eram os dois capoeiristas que vieram de fora para cá, antes do meu mestre, que foi o primeiro capoeirista assim, com mais visibilidade, porque estava aqui dentro do centro de Araruama dando aula, né? Mas essas duas pessoas davam aula, se eu não me engano, na 15 de novembro, mas eu nunca tive assim curiosidade de ir lá ver quem dava aula. Eu tinha muita vontade de aprender, mas eu nunca fui lá visitá-los. Eu só fui conhecê-los depois que eles passaram a treinar com o mestre Sereno da Bahia, que é o meu falecido mestre. E duas pessoas, gente boa demais também. Pessoas humildes, pessoas que vieram da pobreza, igual eu também, né? E começaram a treinar lá com o mestre, porque eles gostaram da capoeira do mestre, eles queriam, acho que, aprimorar mais a capoeira deles também, e passaram a treinar com o mestre Sereno da Bahia. Foi meu padrinho de casamento, pessoa fora de série, pessoa que nunca mais eu esqueço, né? Só quando eu morrer. E o motivo pelo qual eu passei a frequentar como aluno foi por causa desse cara aqui, ó, Berimbau. Porque eu cheguei, ele me via todo dia na academia e tal, mas nunca, eu era um simples apreciador que estava lá. Um belo dia, eu como já tinha as músicas de capoeira na cabeça, o toque do berimbau, eu nunca tinha visto berimbau na minha vida, assim de perto, né? Aí eu pedi o mestre, um dia que terminou a roda, eu pedi ele emprestado o berimbau, se ele podia me emprestar para mim, para experimentar, ver como é que é, sentir, que eu já tinha olhado ele tocando, vi como é que ele usava a pedrinha, que isso aqui, o dobrão, a gente chama de dobrão, né? Só que hoje em dia tem a pedra e tem o dobrão, que seria uma moeda grossa. E eu vi como é que ele trabalhava isso aqui, aí eu pensei bem, eu acho que eu vou pegar e vou tocar esse berimbau. E assim foi. Comecei a tocar o berimbau, ele foi e falou, pô, cara, como é que você não falou que você... Não falou nada comigo que você tocava berimbau, que você praticava capoeira? Eu falei assim, não, mestre, eu nunca pratiquei capoeira, não. Ele viu eu tocando berimbau, quando viu, chamou para ajudar ele a compor lá os instrumental lá, né? E daí comecei a tocar berimbau, isso aí ainda levei um mês, mais ou menos, tocando berimbau com eles lá na roda, e ele achando que eu era de outra academia, mas eu nunca tinha visto capoeira aqui em Araruama, a não ser a dele. Aí ele foi e perguntou a mim se eu... Por que eu não treinava com eles lá? Eu falei, mestre, eu não posso porque eu não tenho emprego, eu não estou trabalhando, e meu pai tem 7 filhos para criar e não pode fazer nada por mim. Aí ele falou, porra, cara, como é que você dá uma dessa comigo? Por que você não falou antes? Você já estava treinando aqui desde quando eu comecei. E a capoeira era no colégio Padilha, em frente ao Fórum de Araruama. Aí ele começou lá, depois saiu, veio para o clube de xadrez. Lá ele já tinha bastante alunos lá que, quando eu entrei, ele saiu do clube, deu uma fériasinha, que já era final de ano, e eu não tive muito contato com os alunos primeiro que estavam lá, não. Eu tive contato mais com os que chegaram praticamente comigo. No caso, mestre Saquarema, mestre Poeira, esse falecido agora há pouco tempo, faz pouco tempo, era muito meu amigo. E desses foram formados pelo Wilson,
o mestre Murilão, que passou a ser juiz de voleibol lá no Rio de Janeiro. Tinha o Murilinho, que era um pequenininho também. Esses são os formados, estou falando. Mestre 30, falecido agora há pouco tempo. Tinha o mestre Grande, que ainda é vivo, mas muitos, né, se saíram para o lado do Evangelho, outros morreram, outros foram embora daqui de Araruama. Mas era uma turma muito boa. A gente chegou a participar de filme aqui na cidade de Araruama, chamado O Cortiço. Se vocês puxarem na internet, vocês vão ver. E outras coisas mais que nós passamos juntos, fomos a vários eventos. Infelizmente, nessa época não tínhamos a facilidade que se tem hoje, né, de ter um celular. Na época nem celular existia. Na época de 76 para cá, não existia celular. Quem tinha devia ser muito rico, né, e a gente não podia, que tinha assim, mão para filmar essas rodas de capoeira, essas coisas, tinha que ser filmador, e era caro, e a gente não tinha nem sonho, realidade, para comprar uma máquina dessa. Mas nós vivemos muito boas coisas, né? Muito boas mesmo, porque eu já amava capoeira antes de praticar, porque é uma coisa que sempre me tocou, não sei se é a ancestralidade, né, da gente, que isso veio do negro. E quando via tocar um berimbau, eu via muito pela televisão. Aquilo já mexia muito comigo. E quando apareceu, comecei, infelizmente eu já estava com problema de coluna, estava praticando capoeira, e quando jogava eu tinha que estar tomando remédio para poder parar a dor. Aí isso foi me desanimando de jogar, mas eu amo a capoeira até hoje, gosto demais. E volta e meia, que salva a minha vontade, o meu gosto pela capoeira, que eu tenho amigos aí ainda que me consideram, no caso do Tubarão Branco e Rogerinho, mestre Ventania, mestre Rogerinho. O Tubarão é um cara batalhador pra caramba e tem uma capoeira espetacular, fora de série, gosto muito de ver ele jogando. A capoeira nossa tinha no meio uns 3 que sobressaria aos demais. Inclusive eu tinha um irmão que praticou também, Robinho. Ele na época era miudinho no meio da turma, que jogava uma capoeira bonita também, mas ele desgostou porque quando deram diploma de mestre para mim, para outros, e não deram para ele, não deu porque o mestre achava que ele era novo, criança, e não podia pegar. Não deu, ele ficou desgostoso e saiu da capoeira. E tinha o mestre que eu gostava muito de ver jogar, que se chamava Mestre Poeira, meu amigão. Tinha um mestre chamado Mestre Grande, que é evangélico hoje, jogava também bonito, apesar de ser grandão. Tinha o mestre 30, o mestre 30 também não era bobo, mas o que eu mais gostava assim de ver jogar mesmo, que eu achava, pô, esse cara aí no meio de nós, ele é o melhor, era o Mestre Poeira. Falando sobre a minha trajetória na capoeira, eu cheguei a dar aula na Academia Neturno, do Dr. Zé Roberto, inclusive ele foi um dos meus alunos, né? Esses dias mesmo eu estive com ele estava brincando, perguntando se eu não tinha gravado ainda alguma coisa sobre berimbau, música de capoeira. Eu falei, não, doutor, depois que eu saí da capoeira eu me apeguei mais à pesca, é o meu esporte agora, né? Mas eu cheguei a dar aula lá na academia, dei aula para falecido Lélio, que foi mestre sensei aí de jiu-jitsu, de muita gente, de muitas pessoas aí. Treinou comigo o mestre Gato, inclusive o mestre Cavalo já foi treinar comigo quando ele veio de São Paulo para aqui. Foi a primeira pessoa que ele teve contato assim, que passou a treinar, que ele não conhecia ninguém, e ele passou a treinar lá na academia onde eu dava aula também. E hoje em dia ele está aí, um grande mestre, tá dando aula para garotada aí toda aí da cidade. Depois disso,
Eu levei pouco tempo no negócio de dar aula, e veio outras pessoas, já começou a aparecer outros capoeiristas, tal como o Mestre 15, né? Ele ficou no meu lugar na academia do Dr. Zé Roberto, começou a dar aula aí. E de vez em aí daí para frente começou a aparecer outros, o Josivan começou a dar aula aqui em Araruama, e começou a ter rodas na praça, na frente da loja do Arrastão, do antigo Arrastão da Sandália. Começou, não lembro quem foi o primeiro, o segundo ou o último, eu sei que ali passou Josivan, Edu, né, o mestre Josivan, inclusive foi um dos caras que eu tive na entrega de cordel de mestre dele lá no Rio de Janeiro. Muito bacana, lá eu conheci pessoas assim que eu só via pela televisão, o caso do mestre Peixinho, o mestre Tony Vargas, mestre Montana e outros mais que eu não estou lembrando aqui no momento. Foi uma entrega muito bacana, hein? Apesar de ter chovido muito, foi numa lona de circo, num lugar muito bonito, mas chovia demais, mas deu tudo certo. E aqui teve também o mestre Ventania, que volta e meia estava aqui com a gente, meu amigo também, marinheiro, lá de São Pedro da Aldeia. Tem o mestre Saquarema, que esse eu não posso deixar de falar nele, porque ele está sempre comigo aqui na minha casa. É o mestre Pingo, de Cabo Frio, que é meu amigo também. O mestre Sereno, ele, como eu já falei, ele foi meu padrinho de casamento. Eu tinha uma estima muito grande por ele, como assim fosse meu pai. Eu fui no enterro e, inclusive, foi comigo o Josivan, meia-noite, que era da capoeira, né? Parou também, virou evangélico. E lá eu toquei berimbau, que o mestre sempre me pediu, que ele gostava de ver eu tocar berimbau, ele sempre me pediu que ele, em morte, queria que eu tocasse berimbau no enterro dele. E assim eu fui lá para fazer a vontade dele. E então, toquei lá o berimbau falou na minha mão nesse dia. Eu comecei a tocar, o Josivan começou a cantar também, não sei de onde que ele tirou uma música daquela bonita. E não teve ninguém que não chorou nessa hora, inclusive eu não sabia se tocava berimbau, se chorava, se cantava. Foi um enterro bonito, né? Enterro nunca é bonito, mas esse foi bonito. Eu queria falar também a respeito dos filhos do mestre Sereno. O filho dele mais velho, o mestre Celinho, hoje, já veio junto com ele, já treinado, já do Rio para cá. O Wilson teve um outro filho aqui em Araruama, chamado Fábio. Todos dois são meu amigo pra caramba. E todos dois capoeiristas. E eu fico até triste porque um deles parou e tinha uma capoeira bonita, jogava, o Fábio, né? Eu chamei os dois, conversei com eles, falei com ele que eu não podia dar continuidade o que o pai dele passou para mim. E falei com eles que o pai dele tinha maior desejo que eles levassem para frente a arte que ele sempre ensinou eles desde garoto. E que, infelizmente, eu não tinha saúde para fazer isso, e eles tinham, e eles estavam jogando fora o que o pai ensinou a eles. Quando foram umas 2 semanas, depois eles estiveram aqui na minha casa. Deus, eu acho que botou na cabeça deles que eles tinham que continuar. Mas é isso aí, gente. Na época eu comecei a jogar capoeira e comecei a malhar. Aí comecei a ganhar corpo, e eu criei uma agilidade através da capoeira, eu criei uma agilidade melhor no meu corpo, entendeu? As pessoas tinham prazer de me chamar para participar das apresentações de capoeira, entendeu? Através da musculação. Eu era muito forte, muito ágil, eu tinha muita agilidade, muito alongamento. A capoeira me fez a montar uma academia de musculação, com ginástica, alongamento, entendeu? Comecei a aprofundar na musculação, aí me deu essa vontade de competir, fui competindo, onde fui conquistando esses títulos aí.
que eu cheguei a Mister Rio, né? Conquistando 18 títulos de musculação. Fui o primeiro a montar uma academia no município de Araruama, eu, Dr. Zé Roberto, Dr. Luiz Henrique. Tudo se começou aqui, perto do Colégio Araruama, numa casa. A gente começamos numa casa. Aí da casa abriu uma academia na casa e depois começamos aí. Fomos pro Náutico, dei aula no Náutico, dei aula ali no Café Mataruna, né? E fui nessa trajetória aí. E graças a Deus fui vitorioso. Deus até hoje tem me honrado. E depois, quando eu abri a academia do Café Mataruna, aí eu abri a porta, abri um espaço ali para a rapaziada da aula de capoeira, né? E comecei ali com o Josivan. Josivan começou a puxar as aulas ali. Aí depois eu trouxe Mestre 15 também de Bacaxá, que trabalhou com a gente aqui em Araruama. Inclusive um cara excelente, um excelente professor. Aí começou essa trajetória aí. Aí comecei a seguir a galera, né? Aí foi vários profissionais formados aí pelo Wilson, né? O Mestre Chico, o Mestre Poeira, Mestre Grande, Mestre Russo. Tem um garrafão também, que é o Luizão. Também começou com a gente desde a nossa trajetória. Luizão começou comigo. Eu fui até contra-mestre pelo Mestre Sereno. Depois a gente começou a ir para o Clube Xadrez, dar aula no Clube Xadrez. Ficamos um período no Clube Xadrez. A referência minha, que jogava muito a capoeira hoje, um cara que eu admiro muito, que já não está mais nesse mundo aqui, já partiu para a glória, que é o Mestre William, um cara que eu me espelhava muito nele, que era um cara que jogava uma excelente capoeira, um cara muito fera na capoeira. Um cara que eu me espelho também, Robinho, Chico. Tem o Mestre Ventania também, que teve esse privilégio de trabalhar com a gente aqui na época, na Academia Netuno, entendeu? Aqui em Araruama. Tinha várias participações em vários lugares aqui em Araruama, roda de capoeira. A gente tinha roda de capoeira na Vila Capri, frente do colégio da Vila Capri. A gente participava de roda no Clube Xadrez. A gente participava de rodas assim em condomínio, que as pessoas faziam festa nos condomínios, aí chamava para a gente fazer uma apresentação de capoeira. Entendeu? Essa era a nossa trajetória aqui. Que veio depois de nós foi o Mestre Josivan, que veio depois que a gente iniciou, entendeu? Aí depois veio também o Mestre Branca também, que veio do Rio, veio morar em Araruama, depois a gente o Mestre Branca, que também que já não está mais aqui, né? O Mestre Cavalo, o Edu trabalhou comigo, deu aula na minha academia um bom tempo, grande Edu. A história que eu estou falando da capoeira veio de 76 para cá, a história do Wilson. Mas eu ouvi falar no Meritino também, que iniciou a capoeira aqui em Araruama. Naquela época era uma época muito legal, a turma era muito unida, o esporte era muito unido. Hoje a turma se dividiram muito, entendeu? Aí já começaram a usar a capoeira com violência, você tinha a roda, nego já ficava preocupado já acertar alguém, machucar alguém, entendeu? Aquela época não, aquela época era harmonia. A galera realmente mostrava o que era a capoeira. Comecei com ele, a gente conheceu ele na padaria, não sabia que era mestre, depois foi indo, nós fomos descobrir devagarinho. Fui treinar com ele e aí a gente foi para Araruama. Mestre Pavão, o mestre do Grupo Cordão de Prata. Ele começou a dar aula em Araruama há muito tempo, muitos anos. Em Araruama tem, Meia-Noite, Branca de Neve, Dandão, Josivan. O Mestre Relâmpago deu aula ali no Salão de Milton, um amigo do forró, que tem um bar ali, não sei se tem ainda mais. Então na Ricamar Pneu, atrás ali, muitos anos. Aí tinha muita gente ali, muito, não me lembro mais. Tem o Mestre Sereno também. Eu tive pouca convivência com ele, conheci ele através do Mestre Relâmpago. O grupo mais antigo da região do Lago aqui é o Caribe, do Mestre Sereno. Daí surgiu o Mestre Sereno, o Mestre Pavão, que fundou o Grupo Cordão de Prata em 1975. E eu estou como responsável do grupo agora. A capoeira de Araruama, ela começou a difundir a sua história, mas não foi comigo, né? Teve na época uma pessoa que eu conheci, inclusive o Altair, que é avô do meu filho, fez capoeira com esse mestre chamado Mestre Sereno, que era um mestre muito conhecido e um mestre muito bom, atencioso. Fizemos, né, bastante reuniões, bate-papo, e ele passou muitas histórias da capoeira, como ele viveu na região, dando aula de capoeira. Na morte dele, eu e o Mestre Chico
que também conhecia o mestre Sereno. A gente teve o prazer de tocar o berimbau, o toque de una, né? Quando ele faleceu. Isso. Muita gente da parte do esporte foi lá para dar, como diz, o adeus para ele, porque ele era uma pessoa muito conhecida e simplesmente ele fez da vida dele ali o que ele fazia de melhor, que era fazer amigos, e ele fez muito amigo lá. Quando eu cheguei aqui na região, praticamente, eu fui para Iguaba, né? Vim passar um carnaval exatamente com meus 17 anos. E aí conheci a região dos lagos. Iguaba, Iguabinha, Araruama. E logo depois, nos meus 20 anos, né, eu comecei a dar aula de capoeira em Araruama. Né, como cheguei realmente na capoeira em Araruama? Tinha uma academia próxima à delegacia, 118DP, que chamava Água Viva. Quem dava aula lá na época era Mestre Gato, né? Conhecido aqui, Derli. Então ele me apresentou a região toda, por ele eu conheci bastante Araruama e conheci o Batista, né? Que era antigamente responsável pela Academia do Café Mataruna. E nesse período eu consegui, na Academia do Café Mataruna, uns dias para dar aula de capoeira. E praticamente ali eu comecei a plantar a raiz ali do grupo Capoeira Carcará em Araruama. Então eu tive ali muitos alunos, tive muitos convidados, né? Esses convidados também de outros municípios vinham visitar a gente e ali a gente fazia uma roda, geralmente era o sábado ou geralmente aos domingos, a gente escolhia quando dava para todos. E eu iniciei ali no Café Mataruna aproximadamente com meus 22 anos. No decorrer desse tempo, né, passando esses 2 anos, eu já tinha bastante aluno, né? Bastante aluno conhecido na cidade, e eu expandi meu serviço, eu expandi meu trabalho com a capoeira, porque quando eu cheguei aqui eu só trabalhava com capoeira. E aí eu expandi para colégios, eu tive muitos alunos que hoje, uns pararam, outros continuaram, e assim a capoeira, ela começou a ter um certo espaço. A praça, na época não existia a Praça Menino João Hélio, era só a Praça Antônio Raposo. E ali a gente começou a fazer a nossa roda de capoeira, nossos batizados, e eu comecei a expandir, como eu falei, nas escolas, começamos a fazer também eventos nas escolas. Um certo espaço dentro da área política, dentro da área social, que tudo que se falava de capoeira, éramos chamados para poder fazer a apresentação. A gente começou a ter umas tradicionais rodas. Como eram essas tradicionais rodas? Tapete de sal. Tapete de sal era um evento muito tradicional aqui na cidade. Ele ainda continua tendo, né, essa tradição. E aí a gente começou a fazer uma roda de capoeira, mas foi muito engraçado que a gente começou primeiro se escondendo da chuva, que nesse dia choveu muito, então tinha uma marquise que chamava Aramóveis, né? E nessa marquise a gente viu lá que estava todo mundo junto e vamos pegar o berimbau, vamos pegar o tabaco, vamos fazer uma roda de capoeira até a chuva passar. E aí o lugar ficou conhecido como a Roda do Aramóveis. E aonde ficou marcado, né, dentro de Araruama, o encontro, a roda de capoeira. Ficou marcado justamente ali na Aramóveis, né, que era a roda de capoeira da Aramóveis. Era Aramóveis e Arrastão junto.
Então, nesse decorrer de tempo, né, eu tive uns problemas físicos, problemas de saúde, que eu tive que parar um pouco com a capoeira. Mas, graças a Deus, eu tive muitos alunos que mantiveram a capoeira e também foi, né, criado outros grupos de capoeira, devido a ter expandido a história da capoeira. E quando foi criado outros grupos de capoeira, praticamente todos já tinham feito capoeira comigo. Mas eu fiquei muito satisfeito de saber que eu plantei no coração de cada um essa semente desse esporte capoeira na cidade de Araruama. Vamos falar um pouco da roda do pequeno anfiteatro que tinha próximo do quiosque do Gilson, no centro da praça. Era chamado, foi uma praça antiga, né? Que na época o pessoal, antes de reformar, tinha esse anfiteatrozinho ali. E ali eu fazia uma roda de capoeira, que era a roda de final, depois que eu fazia o batizado. Então a gente fazia aquela roda, por quê? Porque era o momento que o meu mestre vinha trazendo alguns alunos e a gente fazia nosso batizado de capoeira. E para finalizar, a gente fazia a roda no centro. Inclusive foi bem antes do que essa roda do arrastão, né? Só lembrando agora. E ali a gente programava, que ali aquela roda era uma vez no ano, na época do batizado, que a gente finalizava o batizado ali, nesse anfiteatrozinho ali, próximo do quiosque do Gilson, 1994, 1995. Vou falar agora um pouco dos mestres, né? Porque eu contei algumas histórias da capoeira na região, mas aqui nessas rodas que a gente fazia aqui, né, conforme falei do próprio mestre Sereno, a gente teve aqui vários outros mestres, né? A gente teve o mestre 15, que era uma pessoa que jogava muita capoeira, pessoa respeitada dentro do meio da capoeira. Mestre Ventania, também um mestre muito, mas muito respeitado dentro da capoeira dessa época. O próprio mestre Pingo, né, que era de Cabo Frio. E aí tinha um cara aqui que era um cara muito bom da época, que era chamado mestre Borracha. O cara foi um dos caras assim que eu vi nessa década de 90, o cara que saltava demais, o cara que fazia, né, a sua acrobacia da melhor forma possível. Eu lembro que a gente esticava cordel, levantando o braço, o cara pulava por cima. E hoje ele está na Europa fazendo seu trabalho de capoeira, mas começou aqui na cidade, né? Começou na nossa cidade com a capoeira aqui em Araruama, com a gente, entendeu? Então, eu finalizo dizendo o seguinte: fico muito feliz de participar e de ter dado pelo menos um pouquinho, né, de ter feito parte desse documentário, parte dessa história, e somente agradecer.